E aí, devs, hoje vamos falar de algumas características que eu acho, até umas dicas que eu acho essencial que todo dev deve ter. Todo dev deve ter, assim mesmo. Coisas que vão impulsionar a sua carreira e coisas que eu também gostaria de ter descoberto no início, quando eu comecei a estudar programação, que eu acredito que hoje, se eu tivesse aplicado todas essas dicas, eu estaria num lugar muito diferente, num lugar muito mais alto do que eu estou hoje. Então vamos lá, galera. A primeira dica é LinkedIn e programação. Galera, isso é uma coisa vital para todo programador, ter o LinkedIn. E além do LinkedIn, você deve ter um engajamento lá dentro. O que eu digo com engajamento? Você deve ter postagens, você deve ter comentários, curtidas, curtindo outros posts, porque quando você curte, também é mostrado para outro usuário, que dá engajamento no seu perfil, diz que você está ativo na plataforma do LinkedIn. Você responder perguntas, até fazer isso aqui que eu estou fazendo, como criar um canal, postar vídeo, divulgar no LinkedIn, isso ajuda demais na sua carreira. Você não sabe como eu recebo mensagens de recrutadores, freelance, tudo através do LinkedIn. Então, galera, de qualquer forma, você tem que achar um jeito de você se expor na internet. Galera, não fique com medo de se expor da forma que vai aparecer. Se exponha na internet. As pessoas têm que te encontrar de algum jeito. E você tem que estar lá, de alguma forma, você tem que deixar o seu rastro na internet. GitHub, LinkedIn, Medium, aquele de artigos, artigos até no próprio LinkedIn, galera. Então se exponham, que isso vai te ajudar muito. Então guarde um tempo para você melhorar o seu LinkedIn, até a page, o perfil lá dele, cursos, certificados. Falando em certificados, você também consegue de forma gratuita os cursos direto do LinkedIn, pelo LinkedIn Learning. E lá eles mesmos emitem certificado. Então imagina você ter um certificado da própria plataforma, tá? Então, uma dica de ouro é ter o LinkedIn e engajamento nele. Dica 2. Uma coisa que eu odiava quando eu estava começando e não via o menor sentido, que é testes automatizados. Eu odiava fazer testes, até porque eu tinha que replicar o meu código, eu tinha que escrever ele 2 vezes e eu não entendia o porquê fazer aquilo. E simplesmente não fazia, só fazia o código lá com alguns comentários e vamos que vamos. Mas galera, depois que você vai estudando mais, você vai ver que é essencial. Até porque quando você está começando, você começa com projetos pequenos, você faz uma aplicação com reatividade, alguma coisa que muda, mostra uma fotinha, uma telinha bonita. Mas quando você vai trabalhar com aplicações grandes, os testes são muito vantajosos. Até porque você mexe numa tela que vai influenciar outra tela que não tem nada a ver, que você não vai verificar se mudou. E aí que está o problema, aí que acontecem os bugs. Quando você coloca testes automatizados, toda vez que você for rodar o seu aplicativo, ele vai testar tudo. Então mesmo que você mexa na tela A e a tela B, que não tinha nada a ver, altere, o teste vai pegar. Se acontecer alguma coisa nela, o teste informa, aquela tela mudou, dependendo do que você escreveu. E outra coisa, quando você vai fazer testes de empresa, principalmente Flutter, né? Você utilizando o TDD, né, que é programação orientada a testes, a pessoa que está avaliando o seu código, ela olha com outros olhos, com outra perspectiva. Até porque o teste traz mais confiança para o seu código e te deixa mais profissional. Dica 3, galera. Eu acho que todo mundo já caiu nessa, principalmente quando está começando, que é o vício do ciclo de início. Vou explicar para você. Você já começou algum projeto onde você começa, desenvolve, começa outro projeto, desenvolve, mas não termina, e começa outro projeto, vive nesse ciclo, galera. Teve um dia que eu parei, fui olhar aqui minhas pastas do Flutter, né, de projetos que eu já criei. Galera, tinha uns 5 projetos legais que estavam só lá pela metade, só começa e começa outro. Galera, quando você está começando na programação, vai aparecer dezenas de pessoas com ideias milionárias para te dizer. Galera, tem ideias realmente boas, né? Que você pode aproveitar e fazer parcerias com essas pessoas. Tem outras ideias que são somente ideias que vão levar muito esforço para você ter. E no começo você vai precisar de portfólio, você precisa demonstrar que você é um bom programador.
E aí que entra você fazer um GitHub e lançar projetos. Só que não adianta você ter projetos no GitHub intermináveis. Então, aprenda logo no começo o que é o ciclo do início. Que você fica nesse ciclo de ficar criando e nunca termina nada. Então, quando você for criar um projeto, foque nele ou divida em 2, 3 projetos no máximo. Não tenha muitos projetos para você fazer. Faça dessa forma aqui que eu faço, ó. Que eu tenho toda uma estrutura do que eu vou fazer, eu tenho um passo a passo, eu sei qual é a próxima tarefa que eu vou fazer, eu sei quando eu vou terminar meus projetos, então tenha organização. Programador não escreve só código. O que eu quero dizer com isso, galera? Você pode olhar nas vagas que tem de programação. Tem todos os conceitos técnicos, mas aí você vai ver uns negócios tipo Scrum. O que é isso? O que é Scrum? Scrum é uma metodologia ágil que eles utilizam, uma técnica de criação de projeto, né? Tem toda uma estrutura, tem todo um processo diferenciado Scrum. Eu estou pensando até em trazer posteriormente no canal. E isso não tem nada a ver com código diretamente. Ele é só uma forma que você vai gerenciar o seu tempo e as tarefas juntos com a sua equipe. Isso é uma das coisas que um programador deve ter, além de escrever código. E vai impactar diretamente na sua contratação, na sua visibilidade. Por exemplo, o que seria legal um programador ter? Pensamento crítico, resolução de problema, entender e saber criar fluxograma, tá? Aquele user flow, sabe aquele balão, vem pro outro, aquelas setinhas com um balãozinho, fluxograma, é muito interessante de um programador saber, até porque quando você inicia um projeto, se você faz um fluxograma, fica muito mais simples você conseguir realizar aquele projeto. Até porque você sabe o passo a passo da sua aplicação. Isso facilita demais, galera. E falando em facilitar, galera, outra coisa que um programador deve ter, além de saber escrever código, é planejamento. Tem um planejamento excelente que o seu aplicativo vai ser muito mais produtivo na hora de você desenvolver. Até porque, galera, na hora de criar um aplicativo, a ideia geral dele é muito abstrata. Quando você pensa num todo, é muito abstrata. Mas quando você coloca num fluxograma ou planeja e pega aquele problema gigante e quebra ele em pequenos probleminhas, fica muito mais fácil de você resolver. Essa é uma dica muito boa também. Quando você tiver um problema gigantesco, quebra ele em problemas pequenos e resolva os pequenos. Assim você vai resolver o problema grande através dos pequenos. Quinta dica, galera: estudar não te torna um sênior. Galera, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que estudar não é essencial. Para nossa programação, você vai estudar até quando você tiver cabelo branco e dor nas costas. Galera, o que eu quero dizer é que você pode saber Flutter de cabo a rabo. Sabe? Você pode saber toda a documentação do Flutter. Só que o Flutter não te ensina a resolver bugs. O Flutter te ensina a fazer aplicativos com Flutter, né? A documentação de qualquer programação te ensina a usar aquela determinada linguagem. Sênior é um cara que já passou por muita coisa, ele sabe resolver determinados bugs, ele já passou por aqueles problemas. Então, é uma coisa de experiência que leva tempo, não é estudo. Não tem como você estudar um curso que te deixa sênior. Estude isso daqui e se torne um sênior. Não é assim. É experiência. Até porque quando você vai se candidatar à vaga sênior, tem uma correlação com o tempo de trabalho, tempo de experiência, não tempo de estudo. Claro que tem uma prova, mas eles também pedem muito tempo de experiência. Então, não se engane que se você estudar muito, você vai se tornar um sênior. Você vai ser um cara genial, o que vai facilitar a sua trajetória. Mas sênior é questão de tempo, não é questão de estudo. Então, o que torna um sênior é projetos, é a experiência dele na área. Então, galera, não se enganem em relação a isso, estude sênior, tá? Até o Jacob Moura fala, ele falou uma vez no vídeo dele um trecho, que na hora que eu vi, eu falei, mano, esse cara é genial. Ele falou, acho que foi bem assim, ele falou... Eu só achei que eu sabia programar mesmo quando eu tinha uns 10 anos de programador. Falei, caraca, mano, olha o que o Jacob Moura falou. E é totalmente verdade, né?
Você pode estudar toda a documentação, o que vai importar a sua experiência ali no código, o que você traz ali, o que você agrega. Então o que importa mesmo é o que você traz, a sua bagagem toda. Porque tem coisas que você aprende só desenvolvendo, tem coisas que eu aprendi só desenvolvendo, técnica, principalmente responsividade, você só aprende na hora de criar mesmo. Tá, galera? Então, não confunda estudo com sênior. Estudar vai te deixar um programador muito melhor, mas sênior vem, o cargo, a categoria sênior vem com o tempo de trabalho. Então, galera, essas foram as 5 dicas aí que eu deixei para vocês, que eu acho que se eu tivesse aprendido no início, teria dado um up muito legal na minha carreira, principalmente o LinkedIn. Depois que você entra no LinkedIn, você ali tá engajado na área de programação, a sua carreira muda totalmente, galera.